E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero aqui responder a um comentário protestante que eu tenho deixado nos comentários, que Lutero lamentou, né? Lutero lamentou a anarquia religiosa que ele iniciou. Antes de morrer, há muitos registros, né, de que Lutero reclamava, lamentou, né, da quantidade de denominação que já tinha, né, antes dele morrer. Imagine ele vendo agora o protestantismo. E aí esse protestante pediu uma prova, né? Mostra aí um documento, né, histórico, real, que não seja uma invenção, né, da propaganda católica, ele diz, né? E mostra um documento de que Lutero tenha se arrependido, né, antes de morrer. Tem muitos documentos que mostram que Lutero se arrependeu, né? Mas vamos mostrar aqui alguns textos para esse irmão protestante, de que Lutero se arrependeu, né? Antes dele morrer, ele viu a anarquia religiosa e ele lamentava vendo aquilo. Ele lamentou profundamente, tristemente, ele lamentava vendo aquela anarquia religiosa que ele iniciou. Primeiro eu vou mostrar um texto que ele se arrependeu de ter entrado na vida religiosa. Primeiro você precisa entender isso. É lógico que não dá para a gente contar tudo aqui num vídeo pequeno, né? A gente não vai lembrar de tudo e, enfim. É só para fazer um chamado, né? Digamos assim, no vídeo é para fazer um chamado, para você se aprofundar no estudo. Lutero entrou na vida religiosa. Por que Lutero, né, fez isso? Você já pesquisou por que Lutero entrou na vida religiosa? Conta um fato, né? Tem um fato de que Lutero foi atingido por um raio e, atordoado ali, né, quase que morreu, ele fez um voto. Ele fez um voto. Ele disse, né, ajuda-me, Santa Ana. Ele fez um voto a Santa Ana. Ajuda-me, Santa Ana, e eu serei frade. Então veja, ele fez esse voto no perigo ali eminente de morte. Ele fez um voto involuntário. Depois ele vai dizer nos seus escritos, ele fez um voto não por amor, mas um voto involuntário. Estou resumindo aqui, né, muito breve, né, essa história. Esse voto involuntário, que não teve, né, a liberdade de espírito, né, a deliberação, né, para que esse voto fosse válido, esse voto não valeu. Né? Hoje a igreja diz, por exemplo, né, se alguém casar aí com uma arma na cabeça, né, você é obrigado a casar, o que a igreja diz? Que o casamento não foi consentido, aquele casamento não existiu, é um casamento que não houve. Lutero fez um voto forçado. Né? Depois ele vai dizer isso nos seus escritos, ele vai escrever para o seu pai, né, e vai dizer, olha, eu fiz um voto forçado, com medo ali de morrer. Não foi um voto por amor, não teve liberdade de espírito. Pronto, está bem resumido. Lutero entrou na vida religiosa porque ele fez esse voto quando ele quase que morreu, atingido por um raio. Ele fez esse voto, né, involuntário. Os amigos dele, o pai dele, tentou fazer com que ele, né, desistisse. Não precisava ele cumprir esse voto, porque é um voto involuntário, não teve a liberdade de espírito, né? Então o voto não valeu. O fato é que Lutero, obstinado, quis cumprir esse voto e entrou para a vida religiosa, né, para ser frade. Ele entrou para a vida religiosa. Tempos depois, ele vai escrever para o pai dele, lamentando, né, já arrependido de ter entrado na vida religiosa. Então veja, eu estou contando um pouco desse contexto para a gente chegar lá aonde eu disse que Lutero lamentou a anarquia religiosa. Então é bom entender um pouquinho antes, né, para a gente não ficar sem saber dessa história, né? Então daqui a pouco eu chego aonde Lutero lamentou a anarquia religiosa. Agora eu estou mostrando aonde ele lamenta de ter entrado na vida religiosa, forçado por um voto que ele não consentiu. Foi um voto involuntário que ele fez, né? Que poderia muito bem ele ter acolhido o conselho do pai dele e dos amigos de que aquele voto era inválido, não foi consentido por amor, não foi
de livre e espontânea vontade, né? Mas enfim, eu vou colocar um texto aí agora na tela, onde mostra o lamento de Lutero pelo fato dele ter entrado na vida religiosa. Para a gente entender depois o lamento dele ao ver a anarquia religiosa. Diz assim o texto, né? O texto, vou colocar na tela, o texto onde Lutero, escrevendo para o seu pai, vai se queixar de ter entrado na vida religiosa. Em 1521, Lutero escrevia a seu pai, confessando ter entrado constrangido na vida religiosa. Tu receavas com paternal afeto por minha fraqueza, porque eu era um adolescente de 22 anos incompletos, idade em que a adolescência fervilha. E porque conhecias muitos casos em que a vida monástica resultara infeliz para não poucos. Tu, ao contrário, me preparavas um honesto e opulento matrimônio. Por fim, cedeste e submeteste tua vontade à vontade de Deus, mas sem deixar de recear por minha causa, pois tenho muito presente na memória que, quando já acalmado, conversavas comigo e eu te dizia que o céu com seus terrores me tinha chamado, visto que eu não me fazia frade por gosto, nem de bom grato. Veja aí, né? Ó, ele não se fazia frade, não foi por gosto, nem de bom grato, muito menos por amor do corpo. Grava bem isso aí, né? Ó, não foi por gosto, nem de bom grato, muito menos por amor do corpo, mas porque, assediado pelo terror e a angústia da morte repentina, fiz um voto forçado pela necessidade. Tu me replicaste, oxalá não haja aí engano ou alucinação. Veja, um texto que Lutero escreveu ao seu pai em 1521, né? Ele lamentando, olha, eu não entrei na vida religiosa por amor, de bom grato, né? Muito menos por amor do corpo. Como ele diz, né? Assediado pelo terror e a angústia da morte eminente, fez um voto forçado pela necessidade. Tu me replicaste, né? Oxalá não haja aí engano ou alucinação. Então veja, ele confessa que ele entrou lá porque ele fez esse voto involuntário, forçado, que, né, o pai dele tentou impedir que ele cumprisse esse voto, né, porque não era válido, mas ele, obstinado, entrou e agora já escreve um texto ao seu pai lamentando de ter entrado na vida religiosa dessa maneira. Ele não entrou por vocação, ele não tinha vocação ao sacerdote. Então, aí você já tem um pouco de visão sobre esse personagem, né, histórico, né, Lutero, que entrou na vida religiosa porque tinha feito um voto involuntário, não reconheceu que esse voto não foi válido. Ele não teve essa capacidade de entendimento, entrou mesmo assim e ficou lá sem ter a vocação. Aí agora veja o que vai acontecer mais para frente. Eu vou pegar aqui mais um texto. Esse era, né, o Martinho Lutero, né, que entrou na vida religiosa sem vocação, né, sem amor, como ele me disse, né, por um voto forçado, involuntário que ele fez e quis, né, cumprir mesmo, a gente sabendo que um voto feito dessa maneira não é válido. Esse voto não é válido. Então Lutero vivia essa angústia lá na vida religiosa. Até um certo ponto que ele se deparou, né, com as cartas de Paulo, as cartas aos Romanos e Gálatas, com aquele texto onde diz que o justo viverá pela fé. Lutero
criou, acrescentou a palavra apenas. Quando Lutero teve essa visão de acrescentar a palavra apenas, né, o justo viverá pela fé, né, somente, o justo viverá pela fé, né, apenas. Quando Lutero acrescentou essa palavra, então ele resolveu, né, os seus problemas. De estar lá na vida religiosa, mas não conseguia viver a santidade, né, não conseguia viver a castidade, não conseguia viver, né, a santidade que uma vida religiosa pede. Então, quando ele descobriu o justo vive pela fé, que ele acrescentou a palavra somente, apenas, ele resolveu o problema dele. Ele disse, espera aí, então eu posso pecar à vontade, porque é somente pela fé. Daí vem, né, esse lema, né? O justo vive pela fé, né, apenas, somente. Se esquecendo das práticas, né, da justiça, das boas obras que um cristão tem que praticar. Então Lutero se esqueceu disso e disse, está resolvida a minha questão. Eu coloco aqui a palavra apenas no texto, então é apenas isso. A ponto dele aconselhar seus colegas a serem pecador, né? A pecarem à vontade. Como esse texto que eu vou colocar na tela. Veja, mais um texto de Martinho Lutero, o pai, né, do protestantismo. Estou já chegando lá, onde ele vai, né, lamentar a anarquia religiosa. Mas antes estamos construindo aqui, estamos fazendo aqui, né, essa introdução para você entender a figura, para você entender um pouco, né, a figura do senhor Martinho Lutero. Então veja o texto que está aí na sua tela. O que é que Martinho Lutero dizia? Seja pecador e peque fortemente, declarava Lutero, mas tenha fé ainda mais forte e alegre-se em Cristo, que é o vencedor do pecado, da morte e do mundo. Nem por um momento imagine que esta vida é lugar de habitação da justiça. Ao que ele diz, né, o pecado deve ser cometido. Para vós deve ser suficiente que reconheçais o Cordeiro que tira os pecados do mundo. O pecado não pode separar-vos dele. Olha só que questão que Lutero chegou, né? O pecado não pode separar, né, de Deus, não pode separar de Cristo. Peque à vontade. Meu Deus, de onde Lutero tirou, né, esse evangelho? Né? O pecado deve ser cometido. O pecado não separa de Deus. Justamente o contrário de Cristo, do que Cristo ensinou, né? Que o pecado separa a gente, sim, de Deus. E continua, né? O pecado não pode separar-vos dele, mesmo que cometais adultério 100 vezes ao dia e cometas outros tantos morticinhos. Então veja aí, esse era o evangelho do senhor Martinho Lutero, que é muito admirado pelos protestantes, né? Que é o pai, ele é o pai do protestantismo. Então, Lutero, acrescentando a palavra apenas, né? O justo viverá pela fé, e ele diz apenas, então ele largou mão de buscar a santidade, né? Como a gente viu no texto anterior. Ele não foi para a vida religiosa de bom grato. Ele mesmo confessa isso, né, ao seu pai. Ele foi porque fez um voto involuntário. Ninguém conseguiu fazer com que ele desistisse. E ele entrou, né, na vida religiosa mesmo assim, mesmo sabendo que não tinha o dom, mesmo que sabendo que não tinha, né, o chamado para o sacerdócio, né, ministerial. Então veja, né, agora vamos para mais um texto do senhor Martinho Lutero. Veja o que ele vai dizer mais para frente, depois que ele vai formulando, né, a sua doutrina. Lutero vai formulando, né, a sua doutrina, que é o que o protestantismo tem hoje, né? Muitos protestantes têm isso, né, hoje. Olha o que Lutero vai dizer. Eu não admito, escreveu Lutero, que minha doutrina seja julgada pelos homens, nem pelos anjos. E aquele que se negar a recebê-la jamais poderá chegar a salvar-se. Olha só, né? Então, se ninguém receber a doutrina de Lutero, jamais poderá salvar-se. Qual era a doutrina dele? Pecar e pecar, né, fortemente, como a gente viu. Aquele que negar a receber, né, jamais poderá chegar a salvar-se. Agora veja, Lutero já começando a lamentar a anarquia religiosa. Ele diz assim, né?
advertindo Lutero a confusão de ideias e crenças que existia na Alemanha. Dizia, lamentando-se. Olha aí, meu irmão protestante, você que está vendo esse vídeo, disse que Lutero queria ver o lamento de Lutero, né, antes de morrer. Então Lutero dizia, lamentando-se, este não admite o batismo. Aquele nega a Eucaristia. Outros põem um mundo entre este tempo e o juízo final. E alguns até ensinam que Cristo não é Deus. Uns dizem uma coisa, outros outras, e há tantas opiniões como princípios. Então veja, Lutero já está, né, lamentando a anarquia que ele deu início. Né? Que uns negam isso, outros negam aquilo. Há uma confusão, né? Há uma desordem, né? Há uma, como se diz, né? Uma anarquia religiosa. E continua Lutero, né, com a sua doutrina, né? Deve beber, jogar, rir mais e mais forte, e cometer alguns pecados para desafiar e depreciar o demônio. Desafiar e depreciar o demônio. E já que não posso rezar em tal estado, ao menos posso amaldiçoar. E em vez de exclamar, santificado seja teu nome, é necessário repetir, maldito e condenado seja o nome dos papistas. Perguntas-me, por que bebo tão abundantemente? Escrevia Lutero a um amigo. Por que falo tão alegremente? E por que ando a comemorar com tanta frequência? Pois te digo que é para troçar o demônio que está empenhado em me atormentar. Então veja, isso são relatos, né, do senhor Martinho Lutero, que está, né, documentado, está registrado. Entende, meus irmãos? Então veja, Lutero dizendo que a doutrina dele não é para ser rejeitada, né, nem pelos anjos. Aquele que rejeitar jamais, né, poderá chegar a salvar-se. Vamos para mais um texto para nós finalizar, né, o nosso vídeo. Então veja, Lutero substituiu pela sua própria autoridade a do Papa. Incitou os príncipes alemães a usarem da força para sustentarem a sua doutrina e suprimirem a de outros reformadores. Escreveu ao eleitor de Saxônia, a 9 de fevereiro de 1526, que não permitisse outra doutrina que não a sua. Olha aí, né? Lutero não queria permitir, né? Não permitia outra doutrina que não a sua. No lugar, disse ele, só deve haver uma única espécie de sermão. E exigiu que se alguém não desistisse de pregar doutrina diferente, as autoridades entregarão tal sujeito ao mestre conveniente. O mestre, né, executor. Então veja, Lutero não tolerava, né, outros reformadores no mesmo lugar. Eu fico pensando, se Lutero visse hoje no mundo, né, uma rua com mais de 10 igrejas, às vezes a gente encontra, né, num quarteirão ali, num bairro que você anda, você encontra muitas igrejas diferentes, se esbarrando uma na outra, de frente para a outra, do lado da outra. E Lutero dizendo, olha, no mesmo lugar, né, só deve haver uma espécie de sermão. E ele pede, né, que as autoridades executassem essas pessoas que não aceitassem, né, a sua doutrina. Vamos para mais um texto. Em 1525, Lutero deplorava tristemente a anarquia religiosa, a qual o seu próprio princípio da interpretação privada das escrituras dera nascimento. Olha aqui esse texto, né? Lutero deplorava tristemente, ou seja, lamentava tristemente a anarquia religiosa que o seu próprio princípio, né, iniciou. Dizia ele, né? Há tantas seitas e crenças, quantas cabeças. Um não terá nada a fazer com o batismo, outro nega o sacramento. Um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus.
uns dizem isso, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que se sonhar ou fantasiar alguma coisa, isto não deve ser o sussurro do Espírito Santo e ele próprio um profeta? Então veja, meus irmãos, né? Lutero, antes de morrer, viu muitas divisões, a ponto dele reclamar disso, né? Dele lamentar isso. Dizer que uns dizem isso, outros dizem aquilo. Aí ele começava, né, a perseguir os outros reformadores, dizer, nessa região não é permitido, né, outra doutrina, só a dele. Então veja, é evidente que nos textos de Lutero ele lamentou muito e que não aceitava, né, e não aceitava jamais, né, vendo esse protestantismo, jamais ele ia aceitar isso, né. É evidente que ele lamentou isso, porque ele foi usado, né, ele foi usado para abrir essa porta do mundo, né, para o relativismo, onde cada um pega a própria Bíblia e funda, né, a própria igreja. Aí uns acham que Cristo é Deus, outros dizem que não. Fica aquela confusão, né? Uns acreditam nos sacramentos, outros dizem que não vale nada. Então veja, ele lamentou profundamente isso. Ele chegou a ver, né? Antes de morrer, ele chegou a sentir, né, o gosto daquilo que ele iniciou. Né? Daquilo que ele iniciou. Esse, meus irmãos, é um pouquinho do Senhor, né, Martinho Lutero. Eu tirei, meus irmãos, esse estudo desse vídeo, né, esses textos que eu mostrei nesse vídeo, daquele livro do professor Felipe Aquino, para entender, né, a reforma protestante. Esse livrinho aqui, ó, muito bom. Se você quiser se aprofundar mais, né, é só comprar um livrinho desse, ler, estudar, para você entender. E você vai pesquisando em outras fontes também. Você não é obrigado, como disse o irmão protestante no comentário, né? Se você desconfia que é uma propaganda, né, católica, você viu que nos textos que eu mostrei, tem, né, a fonte aonde o professor tirou, né? De onde o professor tirou o texto. Entende? É assim a nossa forma de trabalhar, né? É assim a nossa forma de trabalhar. Nós não podemos ser falso, né? A gente tem que saber de onde a gente tira o nosso entendimento. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Espero ter ajudado com esse, né, com esse vídeo a você conhecer um pouco mais da pessoa de Lutero. Desde a sua vida religiosa, um pouquinho da sua vida religiosa, que ele entrou sem ter a vocação necessária para ser um sacerdote. Vendo as cartas de Paulo, acrescentou a palavra apenas para justificar, né, pecar à vontade. Né? Desde que você creia forte em Cristo, você pode pecar à vontade, que isso não separa você de Deus. Não separa você de Cristo. Não faz nenhum sentido, né, de onde Lutero tirou isso. Né? Não faz mesmo. Não faz mesmo. Esse é um pouquinho, né, do pai do protestantismo. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.